Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, senhoras e senhores. Estou aqui estendendo o meu convite para vocês irem para a live nessa terça-feira, assistir com a gente, dar pitaco com a gente com relação ao jogo do Fluminense nessa semifinal do Mundial. Lembrando que eu vou cobrir os dois jogos desse final de semana, desse meio de semana, a final também. O Brasileirão volta também, tá? Já essa semana pra gente poder acompanhar. Cartola volta com tudo. Pra quem não sabe aí, eu jogo Cartola com a galera da live também, né? A gente tem uma liga e tudo mais, então sejam bem-vindos. Mas antes de mais nada, vamos rir um pouquinho da Willau. Vamos! Ei, Guardiola, e do Guardiola também. Que o Porta-Lupe vai te Ah, não, fizeram um funk com Morena Tropicana. Tem que enfiar o chumbo. Bom não é biscoito, é só tu mastigar. Faz dona FIFA, o Pix para o Flu, que enviou pro IML os branco e azul. Tomaram pemba dupla da nossa Guiana, cano da Uruguaiana e o biscoitinho rapá. Pode vir Champions League, era bom ou qualquer um. Oi, ganha o Flu. Na Copa do Infantino que nunca usou shampoo. Quem ganha o Flu? Ei, Marte, nossa, que gol absurdo. Ah, eu lembrei o que aconteceu no vídeo. Se derrubava um leão no murro, deitar um biscoito é mole pro piá. Concordo. Os cara tinha dinheiro pra chuchu, mas futevôlei com os velhos é só no Flu. Os de 40 deixam os árabes de cama, Fábio cata até sua irmana. Louco eu vou ficar. Pode vir Champions League, era bom ou qualquer um. Quem ganha o Flu? Na Copa do Infantino que nunca usou shampoo. Quem ganha o Flu? É o Porta-Lupe, em busca da taçona. Flu sem Será, freio. gente? Pega os velhos, o sub-80 alopra. Vamos lá, tá? Antes de mais nada, se eu não me engano, eles fizeram uma música pro Diogo Jota, correto? Deixa eu ver aqui o histórico. É isso mesmo, eles fizeram, mas eu particularmente, tá, gente? Eu não vou fazer react pra esse vídeo com todo o respeito do mundo, justamente porque eu não sou muito fã de fazer react pra coisas tão sensíveis assim, tá ligado? Eu não estou julgando o Futiparódias por ter feito uma música em homenagem, tá? Mas eu me sinto meio mal de fazer react sobre assuntos tão sensíveis quanto esses, né? Tipo, eu vi a música do Pelé na época do falecimento do Pelé porque eu tenho essa relação muito pessoal, tá ligado? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Mas com relação ao Diogo, cara, eu sinto que não vai me dar uma sensação muito boa, tá ligado? Porque, tipo, o falecimento do Pelé era algo que, tipo, quer você queira ou não, eu já tava meio me preparando psicologicamente pra acontecer nos últimos anos, a qualquer momento, por conta da limitação de saúde dele, a idade extremamente avançada. Então, eu já tinha esse tempo de preparação, sabe? Eu já tive essa parada de, ok, vou organizar, meio que deixar organizados os meus pensamentos. E aí, se por acaso acontecer, eu sei exatamente racionalizar os meus sentimentos sobre o Pelé e botar pra fora num vídeo. No caso do Diogo Jota, foi muito do nada. Muito do nada, tá ligado? E eu sinto que talvez tenha até tido influência nessas crises de ansiedade que eu tive durante esse final de semana. Inclusive, tipo, eu nem sou fã do Jota, tá ligado? Eu não era hater, mas também não era fã. O Jota pra mim era um daqueles jogadores que, tipo, é legal, são maneiros, tem personalidade, tá ligado? Tem um carisma ali por trás, mas ele nunca fez os meus olhinhos brilharem. Mas mesmo assim, como é uma notícia de baque desse jeito,
E, tipo, pra completar, foi literalmente a primeira coisa que eu vi no dia. Eu acordei no dia do acidente, abri o Instagram. Quando eu abro o Instagram, o primeiro post é do Cristiano Ronaldo. Foi um baque, foi um susto. Como a notícia me pegou totalmente de supetão, de surpresa, me desregulou totalmente emocionalmente, pô. Tive que tomar meu remédio pra ansiedade antes da hora. Eu voltei pra cama, tá ligado? Dormi por mais 6 horas durante o dia pra acalmar a mente. E mesmo assim, eu ainda acho que eu tô sensível demais pra poder falar sobre, tá ligado? Por isso que eu prefiro evitar. Porque por conta de todos esses fatores, certo? Mas agora, cara, com relação ao Mundial, vamos voltar a falar de algo mais leve. É isso que eu gosto de falar. Eu gosto de falar de coisa leve. Eu sinto que o Fluminense, por incrível que pareça, tem chances reais de ganhar do Chelsea. Quando se trata de PSG e Real Madrid, aí são outros 500. Existem chances, mas são baixíssimas, tá? Contra o Chelsea eu acho que é real. Ah, Moreno, mas aí o Chelsea ganhou do Palmeiras com tranquilidade e tudo mais. O Chelsea jogou muito melhor no primeiro tempo. No segundo, o Palmeiras melhorou. E o primeiro tempo do Chelsea só foi muito superior porque o Abel errou completamente taticamente e também tinha os desfalques do sistema defensivo. Com todo o respeito do mundo, tá? Eu acho que a postura do Palmeiras contra o Chelsea, principalmente, eu vou me referir ao Abel, não aos jogadores, tá? A postura do Abel foi postura de técnico medroso, sabe? E simplesmente esperar montar um sistema tático para esperar o Chelsea, para fechar a casinha e estacionar o ônibus na frente do gol, contra o Chelsea não funciona. Quem acompanhou a Premier League sabe a quantidade de jogos que o Chelsea foi buscar empate e até mesmo virada contra times menores que fecham. Não tô dizendo que o Palmeiras é pequeno, pelo amor de Deus, tá? Tô falando dos times pequenos da Premier League. Que, tipo, os times ia lá, arrumava um gol e fechava a casinha pra segurar o resultado contra o Chelsea. E são vários os exemplos dessa última temporada que o Chelsea conseguia empatar e até mesmo virar. Esse tipo de estratégia não funciona contra o Chelsea. E eu falei pra galera da live quando tava 0-0 ainda, quando eu percebi a postura do Palmeiras. Não é à toa que quando o Abel mudou a postura do time no segundo tempo, o Chelsea passou por muitos problemas e o Palmeiras levou sérios perigos, né? Só que deu no que deu. Agora, uma coisa que, inclusive, eu já falei na live, tá? Que pra mim foi um pecado do Felipe Luiz e do Abel Ferreira no Mundial, é que eles confiam completamente no sistema deles. Completamente no sistema deles. Eles fazem pequenas adaptações de peças de algum jogador ou outro entre uma partida e outra, mas o sistema é basicamente o mesmo, tá? E nesse nível de futebol, nesse nível de competitividade, ainda mais por conta da diferença financeira, né? Eu acho que o Fluminense está fazendo é o melhor caminho para você ir o mais longe possível, que é literalmente se adaptar totalmente para minar os pontos fracos dos adversários. Porque os times podem ser bilionários, mas todo time tem seus pontos fracos. Todo time tem seus pontos fracos. Então, saber planejar o jogo, saber pensar o jogo para tentar se aproveitar dos pontos fracos do time adversário é algo que o Renato está fazendo muito bem. Obviamente tem o auxílio do Thiago Silva, que já falou em entrevista, eu acho que foi depois do jogo contra a Inter de Milão, que ele aprendeu muita coisa com os grandes técnicos que ele teve ao longo da carreira e basicamente ele tá ajudando o Renato a entender o ideal para se fazer contra cada sistema que o Fluminense está enfrentando, principalmente dos times europeus, né, já que o Thiago passou a maior parte da carreira da Europa, mas eu acredito no fundo do coração que o Fluminense, esse jogo contra o Chelsea é totalmente
totalmente ganhável. Completamente ganhável, tá? Contra PSG e Real Madrid na final, aí já é um pouco mais complicado. Mas é totalmente ganhável, sim, contra o Chelsea. E, cara, para pra pensar que o Fluminense já tá levando pra casa 60 milhões de dólares. É muito dinheiro. E se passar pra final, ganha mais 90. Quer dizer, mais 30. Aí vai pra 90 milhões de dólares no total. E o campeão vai levar 100. Né? O vice ganha 90. No caso, se o Fluminense for vice, né? Chega na final. Se ganhar a final, leva 100 milhões de euros. Se for vice, leva 90 milhões de euros, né? No caso dos europeus, como os três são de primeira prateleira, se eu não me engano, pelas minhas contas, eu tinha pesquisado, os times de primeiro escalão da Europa ganham 23 milhões de euros a mais do que os brasileiros pela participação. Então, teoricamente, se um time europeu for campeão, esse time vai ganhar 123 milhões de dólares. E o vice vai levar 113, já que não sobrou nenhum europeu de segundo escalão ou para baixo, né? Mesmo que eu considere o Chelsea um time de segundo escalão hoje, o Chelsea tem um nome que deixa o Chelsea lá no primeiro escalão. Mas enfim, obrigado pela companhia, o convite está feito. Até a próxima, eu fui, tchau, tchau.